sobre o se alimentar a cada 3 horas, né? Será que realmente é saudável a gente estar se alimentando a cada 3 horas? Então, a gente tem um tempo de digestão de acordo com cada alimento que a gente consome, né? Então, os carboidratos, dependendo em sua categoria, eles têm uma absorção mais rápida, de 15 minutos, meia hora, dependendo se ele tem um teor um pouquinho maior de fibras, né? As proteínas, elas acabam tendo um tempo de digestão maior, em torno de 3, 4 horas, e as gorduras podem levar até 5, 6 horas para ocorrer esse processo de metabolização. Então, talvez o se alimentar de 3 em 3 horas depende de qual alimento em que eu me alimentei na última refeição, né? Então, a gente tem que entender que talvez num processo de emagrecimento, o comer de 3 em 3 horas não seja realmente mais saudável, tá? Porque a gente tem uma bicamada lipídica, então as nossas células, então os nossos tecidos, eles têm essa bicamada de gordura. Nessa bicamada de gordura, a gente tem receptores de insulina. O que é a insulina? A insulina é aquele hormônio responsável por levar a glicose para os tecidos, então quando a glicose está disponível ali no sangue, né? Quando a insulina é ativa então sempre quando a gente tem essa glicose disponível ali na corrente sanguínea, ou quando o nosso músculo está precisando de energia, tá? Então, quando precisa de energia, ocorre uma reação química, né? Lá no interior da célula, lá no núcleo da célula, a gente produz um receptor, que é uma proteína chamada de GLUT4. O que ela faz? Ela abre essa célula, tá? E permite a entrada de glicose ali dentro dessa célula, tá? Então, toda vez que tem muita glicose disponível na corrente sanguínea, a insulina ela se liga a esse receptor, né? E ela acaba inibindo a ação da leptina. O que é a leptina? A leptina é o nosso hormônio da saciedade. Então, um obeso, quanto mais gordura ele tem uma quantidade maior de leptina. Mas por que ele acaba não percebendo essa saciedade dele? Porque justamente essa leptina ela está bloqueada, tá? Então, a pessoa obesa, ela tem então essa quantidade maior de leptina, só que ela tem esse bloqueio da ação, tá? Então, realmente, talvez o comer de 3 em 3 horas, ele pode não ser tão interessante. Por quê? Porque a gente acaba gerando o processo de emagrecimento no período em que a gente não está alimentado. Então, significando que a gente acabou de se alimentar, significa que a gente tem glicose disponível, a gente tem energia disponível. Então, o corpo ele não vai utilizar das reservas, ele não vai buscar das nossas reservas. Então, ele vai acabar não gerando o nosso processo de emagrecimento. E talvez num diabético, talvez também não seja tão interessante ele estar se alimentando a cada 3 horas, porque significa que então ele vai estar sempre tendo glicose entrando ali nessa célula, né? O que vai acabar gerando um processo inflamatório maior, né? Vai acabar agravando essa ação da insulina, vai trazendo talvez uma resistência a essa insulina, ele vai acabar então sempre tendo glicose disponível ali nessa célula, né? O que talvez pode não ser tão interessante. O talvez seja interessante se alimentar a cada 3 horas e vai gerar um processo de emagrecimento se a pessoa então se alimentava a cada 3 horas e a cada 3 horas ela tinha uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras, rica em alimentos industrializados. Aí talvez sim, se alimentar a cada 3 horas com alimentos mais saudáveis, nesse primeiro momento vai ser interessante e ela vai acabar emagrecendo da mesma forma. Por quê? Porque ela, na composição da alimentação dela total do dia, ela ingeriu menos do que ela estava ingerindo anteriormente. Só que a gente tem que entender que a cada 3 horas a gente gerando energia para a célula, então a gente vai estar sempre liberando essa entrada de glicose ali dentro desse tecido adiposo, né? Então pode ser que com o tempo a gente acaba agravando esse processo inflamatório. Então por isso que eu acabo sempre falando e sempre dou como orientação para todos os pacientes, é a gente tentar respeitar os nossos sinais fisiológicos, então a gente tentar respeitar essa sinalização da fome e a gente se alimentar então apenas quando está com fome. Porque se a gente for se alimentar a cada 3 horas, mas eu não tiver fome dentro desse período de 3 horas para estar me alimentando, significa que o meu corpo ainda estava tendo energia da última refeição que eu fiz.
Então eu não vou gerar um processo de emagrecimento porque eu estou liberando mais energia ainda para esse tecido, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho às vezes que uma recomendação ela acaba não sendo para todo mundo. Então a gente tem que levar um pouquinho em consideração a talvez não pensar que a gente tem que fazer lanches nos intervalos das refeições, porque a gente não pode ficar muito tempo sem se alimentar.